Olá, estudante, boa noite. Eu sou o professor Cleiton. Leciono Geografia na Rede Municipal de Garanhuns. Sou professor também da Rede Estadual Pernambuco, mas no estado atuo como educador de apoio. Hoje preparei uma aula para vocês sobre regionalização do espaço mundial. Espero que essa aula possa ajudá-los melhor na compreensão desse assunto. Se você gostar da aula, dê seu joinha, curta, passe para os demais colegas, assine o canal, porque aí vai dar aquela força ao professor Cleiton. Falando de regionalização mundial, o que é regionalizar? Então, regionalizar é o mesmo que dividir qualquer espaço em regiões, usando para isso um critério previamente estabelecido. Vamos conhecer algumas formas de divisão regional do mundo. Vocês estão vendo aqui do lado um mundo também chamado de planisfério, e aqui nós temos a divisão em continentes, os 6 continentes, certo? O continente americano, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Essa é a divisão usando critérios físicos naturais, certo? Por quê? Porque quem deu essa configuração ao mundo foi a natureza. E aí esse critério ele não muda, ele é um critério estático. Se você for olhar um planisfério daqui a alguns anos, ele vai estar com essa mesma forma, com esse mesmo formato, tá certo? Os continentes vão estar lá com o mesmo formato. Pode ter ajuste de países deixarem de existir, países surgirem, certo? Mas a configuração dos continentes continuará igual. Por quê? Porque é um critério físico natural, e o que é natural, só a própria natureza que muda, certo? Então não são mudanças que ocorrem dentro do nosso tempo, podemos dizer. E isso ocorre também com vegetação, com clima, solos, entre outros. Para frente nós vamos conhecer alguns outros tipos de regionalização que mudam. Por exemplo, se nós estivéssemos falando aqui de aspectos sociais, econômicos, e aí vamos falar, por exemplo, regiões mais ricas e regiões mais pobres do mundo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, esse critério pode mudar. Por quê? Porque você pode ter um pesado investimento numa região que é mais rica, ou melhor, que é mais pobre, e aquela região se tornar uma região menos pobre, mais desenvolvida, e tirá-la de um rol de pobreza. Um exemplo, certo? Então isso é um critério que muda, ou seja, são mutáveis, tá certo? Então os critérios sociais, políticos e econômicos, eles são mutáveis. Se a regionalização for usando algum critério natural, esse não muda. Capitalismo versus socialismo. Gente, essa é uma das primeiras formas de divisão do mundo, certo? Isso usando, claro, os critérios políticos e sociais. E ela perdurou durante boa parte do século XX, tendo como critério os fatores políticos, econômicos e sociais. Vocês sabem, que capitalismo e socialismo são modelos econômicos opostos, e aí o capitalismo ela visa o lucro, tá certo? Para a burguesia, diante da acumulação de capital. Já o socialismo, ela tem por finalidade a busca por uma igualdade social entre seus moradores, ou seja, a economia vai estar ali a serviço de tornar todos iguais perante a sociedade, que é diferente do sistema capitalista. Essa divisão foi chamada de leste e oeste. Tá certo? Por quê? Porque o leste do planeta foi socialista e o oeste foi capitalista, e por isso é que essa divisão foi chamada de divisão leste-oeste. Os dois países polos neste período, Estados Unidos da América, localizado no oeste, e a ex-União Soviética, que é a atual Rússia, localizada ao leste, levaram os demais países no globo a optarem pelo apoio a um deles.
Logo, não existiu a opção da neutralidade. Vamos ver exemplo. Supomos que um país, vamos chamar um país T, tá certo? Um país T, ele quer um modo de vida socialista, mas ele adota a economia capitalista. Ou seja, ele não tinha como fazer isso, não era permitido, certo? Porque haveria intervenção tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética que levassem a ele a optar por um dos blocos, tá certo? Ou seja, naquele período não existia a opção de você ser capitalista e socialista ao mesmo tempo, né? Hoje se tem a economia mista, né, que é uma outra discussão quando a gente chegar lá nos modelos de economia, né? Aí a gente sim vai falar um pouquinho de economia mista. Por exemplo, o Brasil, só para colocar pimenta no molho, o Brasil é uma economia mista, né? Nós somos um país capitalista, mas, por exemplo, nós temos estatais. E aí, sim, é por isso que nós somos uma economia mista, certo? Ou seja, nós temos também algumas características de socialismo, mas o que predomina no Brasil e na maioria dos países de economia mista é o sistema capitalista. Por isso que somos chamados como país capitalista. A oposição entre esses dois econômicos levou o mundo a vivenciar entre 1945 e 1990 a Guerra Fria. Período tenso da humanidade, pois Estados Unidos e União Soviética dominavam bombas atômicas. Só essas bombas atômicas são bombas de destruição em massa. Exemplo de bomba de destruição em massa foram as que foram detonadas em Hiroshima e Nagasaki, né? Colocou fim à Segunda Guerra Mundial. Né? São bombas atômicas, aquelas bombas, hoje o mundo já tem bombas 1000 vezes mais potentes do que elas, e durante a Fria foi o período que essas bombas foram produzidas, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Algumas nações, né, como a China e outros, também aproveitaram carona e produziram bombas e tem armas de destruição em massa. Então, qual era o medo? É que um dessas aqui usasse uma dessas armas de destruição em massa e a resposta fosse tão devastadora que levasse ao fim da humanidade ou a um estrago que levasse muitos anos para ser revisto. Então, diante disso, não existia um conflito bélico, e sim, mas existia um conflito ideológico. Qual era a ideia, certo? Qual era o sistema melhor para se viver? Se era o capitalismo, né, que é um sistema mais, como eu falei, mais privado, né? Você tem a questão da exploração das liberdades individuais, enfim, e diante de um socialismo que pregava, por exemplo, a igualdade social entre as pessoas, né? Um conflito tecnológico, né? Então hoje nós estamos usando computadores, estamos usando celulares, internet, certo? Para poder comunicar com vocês. Essa tecnologia, boa parte delas vem para nós via satélites, e tudo isso foi desenvolvido, boa parte dessa tecnologia foi desenvolvida durante a Guerra Fria. Ela tinha finalidade de uso militar. Com o fim da Guerra Fria começou a se popularizar e veio para o uso civil, né? Então teve também conflito cultural, né? Qual era, e aí, gente, terminou em 1990, se percebendo, né? O modelo socialista percebeu que o sistema capitalista avançou, o socialismo ficou para trás, e diante de algumas revoltas, né, diante da própria repressão da liberdade, né, que era muito comum no sistema socialista, esse sistema tendo sendo extinto, né, e hoje só alguns poucos países que ainda se denominam socialistas, né, conforme vamos ver nessa próxima imagem. Né? Aqui, gente, nós temos um mundo bipolar, né? Bipolar, dois polos, né? Bi é um prefixo que significa dois, né? Por exemplo, bicampeão, porque o cara foi campeão duas vezes, né? Enfim.
bissexual, né? Vamos brincar aí, a pessoa que gosta dos dois sexos, né? Vamos lá. Aí, gente, ó, aqui nós temos um mundo capitalista, tá certo? Liderado pelos Estados Unidos da América. A gente falou em oposição oeste, né? E veja que os Estados Unidos estão a oeste, por isso que a regionação aqui no oeste vai estar os países capitalistas, vai estar aqui boa parte do que era o mercado comum europeu, né? E hoje o que é a União Europeia, né? Vai estar aqui a Grã-Bretanha, vai estar os países escandinavos, a Alemanha Ocidental, porque a Alemanha Oriental ela era socialista, né? Os Países Baixos, a França, a Espanha, a Itália, Portugal, Suíça, Áustria, Grécia, mais ao sul da Itália, então, da Europa, aliás. Então, esses países adotaram como sistema político-econômico o capitalismo, certo? Além desses, você tem aqui o mundo árabe, né, a Índia, a Oceania, aqui a Austrália, a Nova Zelândia, né, que são países desenvolvidos, né, Japão, Coreia do Sul e boa parte do continente africano. Esses em vermelho são todos os que aderiram na época ao sistema socialista, né? E aí nós vamos ter aqui Angola, Moçambique, que foram os únicos africanos, Cuba foi o único país aí, na América, só que Cuba incomodou muito os Estados Unidos. Por quê? Né? Porque Cuba está aqui a pouco mais de 100 quilômetros dos Estados Unidos, aqui do estado da Flórida. Certo? Ou seja, os Estados Unidos tinham um inimigo, né, do ponto de vista econômico, certo, no quintal de casa. Né? E os Estados Unidos, ao longo da história, sempre manteve os grandes conflitos mundiais distantes de seu território. Certo? Aí, por exemplo, a Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundiais foram no continente europeu. Né? A Guerra do Vietnã, que foi nessa região aqui, a Guerra do Golfo, foi essa aqui. São todos conflitos do século XX que os Estados Unidos teve ampla participação, mas todos bem distantes de seu território. Né? Vamos ter aqui, como falamos, Vietnã, vai estar nessa área aqui. A Coreia do Norte, que hoje é um país que ainda mantém o socialismo, é o país mais fechado do mundo. Né? Cuba, que se mantém socialista. Né? E a China, que também se mantém socialista, só que é um socialismo de mercado. Né? Por quê? Porque hoje as grandes empresas mundiais que atuam no sistema capitalista, né, sede nos Estados Unidos, na União Europeia, empresas japonesas, elas têm sede também na China, produzem na China. Né? Muito disso, gente, por conta da mão de obra aqui na China, que é muito barata em relação ao resto do mundo. Né? Aqui vamos ter a ex-União Soviética, né, que hoje é Rússia, tá bom? E algumas repúblicas que foram soviéticas, né? Aqui vai estar Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, todos esses estão, vai estar por aí, né? Geórgia, Armênia, né? Nessa região aqui, vamos ter algum adepto do socialismo, vai ter nessa região aqui da Europa, né? Vai ter aqui a ex-Iugoslávia, vai estar por aqui a Romênia, a Bulgária, Polônia, a Tchecoslováquia, enfim. Então, esses países aqui todos, eles fazem parte do oeste da Europa, tá certo? E é por isso que também levou essa denominação de oposição oeste, tá certo? E aqui vai estar a Federação Russa, que hoje é o maior país do mundo, né, do ponto de vista territorial, né, e que era o carro-chefe do socialismo durante todo o século XX. Hoje são uma economia capitalista, mas os resquícios socialistas existem na Rússia até os dias atuais. Bem, gente, uma próxima regionalização vai ser ela pelo nível de desenvolvimento. Né? E aí, com o fim do socialismo, o fim da Guerra Fria, aí a divisão do mundo entre países passa a ser a divisão do mundo entre países desenvolvidos contra países subdesenvolvidos. Né? E aí,
os desenvolvidos têm uma alta renda, um alto padrão de vida, em oposição à maioria, né, que tem um baixo padrão de vida, né, e um baixo nível de consumo também. Só para a gente ter uma ideia disso, é como se a gente pegasse um bolo de 100 fatias, né, e vamos dividir para 100 pessoas. Sabemos que isso é aleatório no mundo, tá certo? Dessas 100 pessoas no mundo, 20, em média 20, estão aqui nos países subdesenvolvidos. E 80 delas estão em países subdesenvolvidos. Sabe que os desenvolvidos, em uma média de 85% de todo o PIB per capita do mundo. Os outros 15 sobram para os países subdesenvolvidos. Ou seja, é como se eu tivesse aqui meu bolo, né, o meu bolo de 100 pedaços, 85 pedaços viessem para os países desenvolvidos e 15 pedaços fossem para os países subdesenvolvidos. Esses 85 pedaços para os países desenvolvidos iriam ser distribuídos para 20 pessoas. Evidentemente que vai ter sobras, vai ter desperdício. E isso observa-se no nível de consumo dos países desenvolvidos, certo? Em detrimento dos países subdesenvolvidos, ou seja, você iria ter 15 pedaços para 80 pessoas, evidentemente que iria ficar gente sem comer do bolo. E isso é o que se observa hoje nos países subdesenvolvidos, né? Uma parcela pequena da população tem acesso à riqueza e a maioria ali trabalha para aqueles que são ricos, né? Termina mantendo a sua riqueza, mas sem direito à participação de nada. Né? Mas aqui abaixo a gente coloca ainda países subdesenvolvidos e industrializados. Né? Os países que têm os países mais pobres, como o Brasil, como a China, o México, a Índia, tem parques industriais interessantes, tem um nível de renda interessante, mas a qualidade de vida da sua população é muito inferior, tanto a qualidade de vida quanto o nível de consumo muito inferior aos países desenvolvidos. Certo? E aí, gente, uma característica geral dos países subdesenvolvidos vai ser a chamada concentração de renda e as desigualdades sociais. Certo? Ou seja, são países onde você vai ter uma classe rica, pequena e uma ampla classe de trabalhadores mais pobres. Né? Tanto nos subdesenvolvidos quanto também nos países subdesenvolvidos industrializados. Né? Divisão que tem como critério os fatores econômicos e sociais. E aí, gente, por que econômicos e sociais? Porque, gente, a gente só pode analisar um país, dizer se ele é desenvolvido ou subdesenvolvido, se a gente usar o mesmo parâmetro. Tá certo? A gente usa a comparação. Então, basicamente, você compara a economia, quanto é que aquele país produz de riqueza ao longo do ano, e a qualidade de vida da população geral. Né? Diante disso, nós temos aí a divisão norte, a divisão em norte, que são os ricos, versus sul, que são os pobres. Esses países não são separados pela linha do Equador, de forma que temos países pobres na porção norte do planeta e ricos na porção sul, certo? Ou seja, essa linha aqui, gente, de nortes, países do norte, países do sul, ela não segue a linha geográfica, né, de divisão do mundo entre dois hemisférios, um hemisfério norte e um hemisfério sul, certo? E por que são chamados os países do norte são ricos? Tá certo? Vamos lá, duas questões. Primeiro, né, o norte, do ponto de vista você for olhar da bússola, está na porção de cima. E, coincidentemente, os países mais ricos do mundo, as melhores economias, as pessoas que têm a melhor qualidade de vida do mundo, são justamente porções de países abaixo, e são os que estão, de fato, mais pobres. Tá certo? Mas vale aqui, gente, também uma observação de que o grupo dos países do norte e do sul não apresenta um nível de desenvolvimento igual. Ou seja, a gente já falou dos
dos subdesenvolvidos industrializados. São aqueles países como o Brasil no meio, né, que eles têm um padrão de vida, têm um nível de renda, né, um PIB relativamente bom, que o coloca num grupo de países que seria desenvolvido, mas esses países são pobres, né, e subdesenvolvidos porque não proporcionam à sua população uma boa qualidade de vida, um bom nível de consumo, tá certo? É isso, gente, também se verifica no norte. Nós vamos ter economias pouco dinâmicas no norte, como por exemplo Portugal, Grécia, Espanha, são países que pouco influenciam na economia global. Eles têm sim têm como países desenvolvidos, graças a seu nível de consumo e a qualidade de vida ofertada a seus moradores. Né? Aqui é um plano de regionalização socioeconômica, né, como diz abaixo. Você vai ter aqui nessa porção mais acima, ó, os ricos, ó, mais acima, que os ricos estão a norte, tá bom? Aí aqui nós vamos ter, ó, Estados Unidos e Canadá, a União Europeia vai estar nessa parte aqui, tá bom? Vai estar aqui a Federação Russa, né, que era socialista, né, mas se mantém qualidade de vida com os como gente, é algo interessante, tá certo? Os países socialistas em geral, eles mantiveram ao longo mesmo no período do socialista, e conseguiram manter agora no sistema capitalista um alto padrão de vida de sua população, né? Acesso à educação, saúde, moradia, entre outros. Né? Aqui vamos ter o Japão, a Sul, e dois países a Sul, que é a Austrália e a Nova Zelândia, tá certo? Ou seja, esses são os únicos países do Sul que são enquadrados como países do Norte, países ricos desenvolvidos, tá bom? Já aqui, gente, nós temos a linha do Equador, tá certo? Ela separa a Terra em Norte e Sul, do geográfico, tá certo? Mas você já vai ver ó, que parte da América Latina tá aqui México, tá aqui Venezuela, tá Colômbia, né, o Haiti, Cuba, né, boa maior parte do continente africano, os países do Oriente Médio, vai estar aqui a China, a Índia, né, toda a Ásia, com exceção de Japão e Coreia do Sul, né, são classificados como países subdesenvolvidos. Alguns desses têm uma economia gigante, como é o caso da Índia, da China, né, do Brasil, do México, né, fazem até parte dos BRICS, né? Um grupo que reúne 5 países, um grande bloco, né? Que aí vai estar Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? São 5, e aí a gente vai até falar um pouco sobre esses blocos econômicos nas próximas aulas, certo, gente? Formam um bloco econômico de países do mundo, apresentam uma qualidade de vida inferior à sua população. Por isso é que são classificados como subdesenvolvidos. Tá bom? Aí, gente, regionalização de acordo com o IDH. Com certeza vocês já viram essa sigla, né, que significa Índice de Desenvolvimento, que é um dado para avaliar as pessoas nos diferentes países. Aí, gente, ou seja, existia sempre a ideia de eu preciso de um parâmetro, eu preciso de avaliar a população a partir de um único olhar, ou a partir de olhares iguais em todos os países. Então, para isso foi criado o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que ele usa, né, que para compor esses dados do IDH são usados a renda, tá certo? Quanto é que essa pessoa ganha por mês, né? A escolaridade, até quanto essa pessoa estuda, e a expectativa de vida, quanto tempo essa pessoa vive em média. Certo? Esses três estão bem amarrados. Né? Então, por exemplo, vamos começar aqui pela renda. Eu costumo dizer que a renda, nesse caso aqui, ela é um dos carros-chefes. Tá bom? A renda, você tendo uma renda alta, você vai ter acesso à cultura, vai ter acesso a nível de
consumo, né? E normalmente tem renda alta leva seus familiares a terem também uma alta escolaridade. Eu estou colocando aqui no Brasil, por exemplo. Você pode até ter pessoas analfabetas ou semi-analfabetas que têm uma alta renda, né? Mas termina passando para os seus descendentes a escolaridade, né? E essa escolaridade ela é superior, certo? Ou seja, ela banca mesmo os estudos. Por quê, gente? Porque hoje a escolaridade é a principal meio de a social, é a principal forma, a forma mais fácil de você melhorar de vida, tá bom? E aí, gente, você tendo uma renda boa que lhe dá uma boa condição de vida, você tendo a escolaridade, que é a que vai lhe permitir ter um trabalho que lhe permita uma renda boa, isso vai culminar com uma boa expectativa de vida, né? Então, o IDH varia de 0 a 1, onde quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Para isso, são usados 3 níveis de classificação a conhecer. Primeiro, o nível é o número superior, que é a partir de 0,800, né? Esse número já está aí, por exemplo, alguns críticos já acham que para ser superior já tem que ser aí a partir de 0,850, 0,800, vamos usar a 200, né? 0,800 é boa, né, gente? Médio, né, varia de 0,500 a 0,799, né, isso vai ter um padrão de vida médio, e os países que estão abaixo de 0,500 são aqueles que vai ter uma baixa qualidade de vida, né. Sobre isso, gente, vejamos o quadro que fala aí sobre o Índice de Desenvolvimento Humano no ano de 2019. Vocês percebam que esse quadro ele vai estar dividido em quatro dados, 4 análises, né? Então veja só, esse em vermelho, onde vai estar aqui, né? Boa parte dos países africanos, né? Veja só que eles se estendem aqui de oeste a leste, passando por toda a parte central, mais Madagascar, Omã, no Oriente Médio, o Afeganistão, né? Aqui na Ásia, né? E o Haiti aqui bem pequenininho. Então, esses países têm o IDH entre 0,394 e 0,96. Veja, já é quintos, mas aqui já foi classificado 0,546. Né? Ou seja, esses aqui são considerados de uma qualidade de vida baixa, muito inferior. Né? Aí você já vai ver para o médio de 0,554 a 0,697. O rapaz aqui usou, né, quem elaborou esse mapa, de 0,703 a 0,796 como um nível alto. Vamos classificar esses dois como médio, tá bom? A gente está dentro da nomenclatura da ONU, né? A gente usaria esse mais clarinho aqui, esse aqui, né, como um médio baixo, né? Você vai ter aqui a Índia, né, que tem uma dinâmica mais uma qualidade de vida baixa, né? Você vai ter aqui uma parte dos países do Sudeste Asiático, né? Você vai ter aqui o Nepal, né? Que é o país mais alto do mundo, né? Alguns dos estão tá por aqui também, né? Vai estar aqui Irã, o Iraque, vai estar aqui a Síria, né? Uma parte do continente africano, Angola, Namíbia, o Marrocos e alguns poucos países latino-americanos, né? Vai estar aqui a Guiana, vai estar aqui Honduras, né? Vai estar aqui a Nicarágua, tá certo? Então são países, né, que apresentam um índice mediano, né? Já que apresenta aqui um IDH médio, mas um médio mais para alto, certo? Eles estão nessa cozinha verde claro, né? Você vai ter aqui boa parte da América Latina, você vai ter aqui o Brasil, vai ter a Venezuela. Curioso, gente, falamos muito, né, do Brasil se tornar uma Venezuela, né, do ponto de vista econômico. E pasmem, a Venezuela tem o IDH melhor do que o Brasil, certo? Está aqui a Venezuela, está a Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, né, o México, já falamos, Cuba, República Dominicana, alguns países africanos,
tá Líbia, Tunísia, Argélia, vai estar a China, olha, o Irã, né? Alguns dos estão também estão por aqui, que eram socialistas, né? A África do Sul, tá certo? Então aqui nós vamos ter uma gama de países subdesenvolvidos. Todos esses que nós falamos até agora são considerados países subdesenvolvidos, tá bom? Aí vamos ter do IDH, que o rapaz classifica aqui como muito alto, tá certo? Vai estar aqui. Todos aqueles países do norte, ó, a linha aqui, ó, passa por cá, vem por aqui, vocês lembram, né? A linha passa por aqui, ó, né? Ela ainda faz isso, né? Ó, vem por aqui, né? Coloca aqui ainda a Coreia do Sul, aqui dentro, Japão, e ainda faz essa linha por aqui, né? Incluindo Nova Zelândia e Austrália. Ou seja, todos os países considerados países do norte, além são considerados desenvolvidos, por quê? Porque além de uma boa qualidade de vida, eles também são dinâmicos do ponto de vista econômico. Claro, com as especificidades que colocamos. Né? Algumas exceções tem, de países que estão ali no meio de subdesenvolvidos, mas que têm um bom padrão de vida, tá certo? E aí a gente vai chamar a atenção para duas regiões do globo. Né? A América Latina, né, onde você vai ter aqui a Argentina, o Uruguai e o Chile. Esses sempre se destacaram por ter uma boa qualidade de vida da sua população. Né? Aqui é a Guiana Francesa, é um território ultramarino francês, tanto é que o euro aqui é a moeda, né? Você vai ter aqui Panamá e Costa Rica, né? Países bem pequenos, e alguns países aqui do Oriente Médio, basicamente os Emirados Árabes, né? E a Arábia Saudita, né? Que o dinheiro do petróleo está aí bancando essa melhoria da qualidade de vida das pessoas. Tá certo, gente? Então, a gente termina a nossa aula de hoje, né? Desejando a vocês uma boa semana, bons estudos, tá certo? Entre em contato comigo, né? Caso vocês estejam me escutando, seja estudo comigo, podem entrar em contato. E aqueles que não, né? Mas que gostarem da aula, tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixem lá nos comentários que a gente responde. Boa noite a todos.